Acho que vai aparecer. Estamos ao vivo, então. Boa noite, pessoal. A gente está aqui em mais uma conversa da nossa candidatura coletiva E se Curitiba Fosse Nossa, trazendo esses debates que são muito valorosos para a gente, como militante, valoroso também para a comunidade, né, para a gente discutir isso. Está sendo ótima essa construção para a gente poder construir o nosso programa da candidatura e, enfim, enriquecer a nossa luta. Na última live, a gente falou sobre ecossocialismo e meio ambiente, né, a Mariana e a Jaqueline Parmigiani. Agora, a gente vai falar hoje sobre urbanismo e moradia. E enquanto o pessoal vai entrando ali, eu já dou uma boa noite para a professora Marianita, né? Tudo bem, prof? Boa noite, Hermes. Boa noite a todos, né, aí na live. Tudo jóia. Tudo Obrigada certo. pelo convite. Então, enquanto o pessoal vai chegando aí, esses minutinhos iniciais, é interessante que a gente já está com o número da urna confirmado, a gente teve o nome da candidatura confirmada, né? Como vai aparecer na urna como E se Curitiba Fosse Nossa, 50041, e aí a fotinha que vai aparecer lá vai ser da Mariana, né? Que quem está construindo as nossas figuras públicas somos eu, o Hermes, né? A Mariana e o Bruno. Enfim, então vamos lá começar oficialmente. Então, boa noite quem está chegando agora, né, para a gente começar lá. Eu sou o Hermes, faço parte da candidatura E se Curitiba Fosse Nossa. Eu sou arquiteto urbanista, estou fazendo mestrado em planejamento urbano. A minha área de pesquisa é transportes e metropolização. E aí hoje a gente chamou para discutir urbanismo e moradia a professora Madinita Nunes da Silva. Ela é arquiteta urbanista, tem mestrado e doutorado em geografia e é professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano da UFPR. Foi minha professora, a gente está juntos aí desde 2013, quando eu tive aula com ela, depois eu fiz monitoria, a gente já escreveu juntos, estamos aí. Então, quer se apresentar, prof? Eu acho que o Hermes já me apresentou rapidamente, mas é isso, né? Eu tenho na minha trajetória profissional um envolvimento, né, na universidade pública, né, na Universidade Federal, nesse tema, né, de estudo que é o tema da moradia, o tema dos estudos urbanos, né? E tenho também, antes da universidade, uma trajetória na gestão pública. Eu fui, durante algum tempo, trabalhei na Secretaria de Planejamento Urbano, no município de Araucária. Então, assim, minha vida profissional é voltada a esses temas, né? Legal, legal, Então, como a professora disse, né, a área de pesquisa dela é direito, a cidade, habitação, a questão da urbanização de favelas e da produção da Coab, Minha Casa Minha Vida, temas que a gente vai discutir aqui juntos, né? Então, a proposta da gente fazer mais uma conversa, né, do que necessariamente uma entrevista. Então, a gente vai fazer um jogo entre nós dois aqui, a gente vai jogar juntos esses temas. Então, para começar, eu acho que a gente pode começar falando do solo urbano na produção do sistema capitalista, né? Para a gente entender, então, como que acontece a espacialização das desigualdades sociais no capitalismo, das nossas cidades, é interessante entender como que o solo funciona como uma mercadoria, como um produto. Então, vamos começar falando dessa lógica da produção da cidade capitalista? Você pode falar, prof? Sim, isso é bem importante para a gente entender o que o Hermes já colocou, né? As desigualdades urbanas, né? Por que que a gente vive na cidade, em cidades, né? Principalmente as cidades brasileiras e latino-americanas, marcadas por uma lógica, um desenho, né? Em que partes da cidade, né, têm acesso a todos os benefícios da urbanização, né, ao transporte, ao saneamento, à moradia digna, e algumas partes da cidade são marcadas por precariedades, né, que então essa desigualdade, né.
Então, parte, né, da explicação desse processo está relacionada ao modo, ao modelo de produção da cidade que a gente vive. A gente vive nesse modelo de produção da cidade, que é a cidade capitalista, em quase todo o mundo, né? Uhum. No planeta, né, hoje. E nesse modelo de cidade estão permanentemente em disputa dois grandes interesses. De um lado, uma cidade que tem que ser produzida para a vida das pessoas, e de outro lado, uma cidade que é produzida como uma mercadoria. Dessa relação, né, uma cidade para a vida e uma cidade como mercadoria, nasce uma série de conflitos, né, que são derivados dessa disputa entre, né, os valores que a gente chama de os valores de uso da cidade e os valores e o valor de troca da cidade, que é essa mercadoria terra, né? Então, o fato da terra urbana ser uma mercadoria é uma das principais características do modo de produção da cidade capitalista, né? A terra mercadoria, ela interessa especialmente para aqueles agentes que operam o mercado imobiliário, ou seja, aqueles agentes que têm no mercado imobiliário a principal forma de extração dos seus lucros, né? Então, a terra urbana, os produtos imobiliários que são comercializados por esse mercado, né? Os apartamentos, as casas, os loteamentos, né? Eles são produzidos com o objetivo de extrair o que a gente chama de renda da terra ou os lucros da comercialização dessa mercadoria. Então, de um lado aparecem esses interesses e de outro a necessidade que as pessoas têm de viver a sua vida cotidiana na cidade, ou seja, as pessoas elas precisam de dos seus espaços para morar, elas têm que ter uma moradia que tenha, por exemplo, facilidade das pessoas circularem pela cidade, ou seja, acesso a transporte, acesso à mobilidade, acesso a equipamentos públicos, né, à escola, à creche, às áreas de lazer. Então, esse é o grande conflito, né, essa é a grande disputa que acontece na cidade, né, as necessidades que as pessoas têm de viver a sua vida cotidiana e os interesses que estão ligados aos agentes que operam o mercado imobiliário. Ocorre que uma das características da terra urbana, né, no modo de produção capitalista da cidade, é que a terra urbana é um produto que ele é produzido de forma diferente dos demais produtos que, por exemplo, são produzidos pela indústria. A terra urbana, ela é um produto de difícil reprodução, né? A gente não produz terra urbana assim entra numa fábrica e vai produzindo terreno. Uma cadeira copia a cadeira. Agora, um lote não dá para fazer isso, não dá para fazer uma cópia, né? Exatamente. Existem algumas formas de fazer com que o solo urbano possa se reproduzir, como, por exemplo, quando você permite que um terreno possa construir 10 andares, né? Então, a gente pode, que é quase como assim, a criação de terrenos na vertical, né? Mas, de forma geral, as cidades ela tem uma limitação, né, para a produção desses espaços, seja por conta do tamanho, da extensão territorial dessa cidade e também pela capacidade de suporte, né, que, por exemplo, a infraestrutura de uma cidade vai ter em relação ao quanto eu posso verticalizar, né? Então, a terra urbana, né, que é o solo urbano, né, que é o produto, digamos assim, utilizado para produzir a mercadoria, né, habitação ou as mercadorias que são produzidas pelo mercado imobiliário, ela é um produto de difícil reprodução. Por conta disso também, ela é um produto caro. Então, não é todo mundo que tem acesso ou que pode pagar por esse produto, seja para comprar, por exemplo, uma casa própria ou mesmo para alugar, né, um imóvel. Então, em geral, é um produto caro, de difícil reprodução e que tem uma relação, por exemplo, o mercado imobiliário ele vai buscar sempre a extração de lucros maiores em relação à mercadoria, ou ele vai buscar produzir produtos
que possam ser pagos por quem tem dinheiro para pagar aquele produto. Como o Brasil é um país extremamente desigual em relação à distribuição de renda, né? Isso está na história, né, da própria urbanização brasileira, né? A Hermínia Maricato, ela já uma urbanista bem conhecida no Brasil, ela diz que o nosso modelo de urbanização foi um modelo de urbanização com baixos salários, né? Então tem uma parte da população brasileira que, em função dos baixos salários ou da baixa renda que ela tem muita dificuldade em acessar a essa mercadoria, né, comercializada pelo mercado imobiliário. O que dá origem aí uma série daí, né, de problemas que são chamados os problemas da habitação, né? E é muito uma questão histórica, né? Quando a gente pensa que o Brasil ele foi dividido em capitanias hereditárias, né? Foi ali que começou essa manipulação por um mercado, por uma elite do nosso solo, né? Deixando ele caro e raro. E você já está falando de trazer essa questão para a realidade, para a formação das cidades brasileiras. Então, vamos procurar entender a questão de como que a periferização realmente ocorreu, né, ao longo da história das nossas cidades. Com a industrialização, quando a industrialização se intensificou no Brasil em meados do século XX, o Brasil se tornou um país urbano, né, onde a maioria das pessoas vive nas cidades. E onde é que essas pessoas foram morar? Sendo que elas não têm recursos financeiros para conseguir uma moradia, uma casa própria, ou mesmo para pagar um aluguel. Então, vamos falar um pouco desses tipos de produção habitacional, os tipos de produção de habitação ao longo da era industrial do Brasil? Então é isso, né? Então, o nosso modelo de urbanização, o modelo de urbanização brasileiro, latino-americano, ele é caracterizado por esse modelo de urbanização com baixos salários, que, por consequência, então, como eu tinha dito antes, faz com que uma parte da população, em geral a população trabalhadora, tenha dificuldade de acesso à moradia comercializada pelo mercado imobiliário formal. Essa moradia que é produzida pelos incorporadores imobiliários, né, pelas grandes construtoras. Mas, como eu estava dizendo para vocês, existe essa permanente disputa entre a necessidade de viver, né, e o produto, e a rentabilidade do produto, a necessidade de viver das pessoas e a rentabilidade dos produtos imobiliários pelo mercado imobiliário. As pessoas, elas têm que estar em algum lugar. O dia tem 24 horas, né? E as pessoas têm que ter um espaço em que elas possam repousar, né? Dormir, fazer a sua alimentação, a sua higiene. Então, as classes de renda mais baixa, elas tiveram que resolver de alguma forma essa necessidade, que é a necessidade de estar em algum lugar, né? As pessoas não somem, os trabalhadores não vão trabalhar na fábrica ou nos seus empregos durante o dia e à noite elas somem, né? Elas precisam estar em algum, elas precisam viver em algum lugar. Como é que foi que a população de renda mais baixa no Brasil, historicamente, conseguiu acessar a moradia, porque não conseguiu pagar pelo mercado imobiliário formal? Em geral, pela via da informalidade, né? Qual é a informalidade? A população mais pobre, com mais dificuldade de acessar a qualquer produto imobiliário, foi morar nas favelas autoproduzidas, né? Onde a moradia ela é produzida com as próprias mãos das pessoas, a gente chama de autoconstrução, né? As pessoas que vivem nas áreas de moradia informal no Brasil, em geral conhecida por favelas, são as pessoas que constroem a sua própria habitação. Muitas vezes, esses espaços, com o tempo, também são urbanizados pela própria população, então existe também uma auto-urbanização, né? E é a lógica da necessidade que faz com que as pessoas vivam nesses espaços, né? São espaços também marcados
por precariedades, né, de acesso à infraestrutura, acesso a uma casa, né, bem construída, com padrões de habitabilidade, com números de cômodos suficientes para, né, atender de maneira digna todas as pessoas da família que vivem naquela moradia, enfim. Então, assim, ou também uma outra estratégia, né, foi a moradia em áreas de periferia, produzidos, muitas vezes, pelo próprio mercado imobiliário formal, ou, às vezes, de forma clandestina, pelos próprios proprietários de terra, em áreas, digamos assim, proibidas em algum momento a ocupação, que foram, em geral, produzidos loteamentos, né, em áreas distantes das áreas mais urbanizadas, que foram marcadas também por uma urbanização precária, porque são distantes da infraestrutura instalada, ou possuem uma infraestrutura mínima implantada, às vezes só a abertura dos lotes e das ruas, né? Então, a população que teve dificuldade de acessar ao mercado imobiliário formal e a moradia produzida, digamos assim, por essas grandes construtoras, né, teve que dar algum jeito, né, de encontrar o seu lugar na cidade, né, foi viver, né, ou em favelas, ou em loteamentos na área de periferia com infraestrutura precária, ou em cortiços, ou seja, que são habitações, casas, né, já mais antigas, cujos cômodos são alugados, né? Em geral, os cortiços são caracterizados por uma moradia que é dividida, né, na qual habitam várias famílias, mas em situação de precariedade, muitas vezes, né, com a divisão entre si do mesmo banheiro, dos espaços, né, onde eles podem, enfim, né? Sim. Então, e trazendo um pouco para a nossa realidade, essa questão das ocupações informais, e para a nossa realidade aqui de Curitiba, né, as favelas e a ocupação por loteamentos, a gente pensa a primeira favela aqui de Curitiba é a Vila Torres, né, dos anos 40, um local próximo à várzea do Rio Belém, um local que ali, naquele momento, não interessava o mercado imobiliário, mas as pessoas tinham que, como você falou, tinham que morar em algum lugar, então restou a essas classes menos favorecidas ocupar esse tipo de lugar. E a Vila Torres é o primeiro de uma série de ocupações informais aqui em Curitiba, que, em geral, na nossa cidade, se localizam nas várzeas de rios, ou algumas encostas de áreas com uma topografia mais acidentada. Então, muitas vezes não, né? Quase sempre se diz que Curitiba não tem favelas, porque elas não ficam expostas, como são as favelas do Rio de Janeiro, que são nos morros que se enxerga desde a Baía de Guanabara, mas aqui elas estão escondidas, elas ficam junto dos rios. Então, quando as pessoas vêm aqui para Curitiba e passam pelas vias, elas acabam não vendo, porque elas estão completamente escondidas. E ao longo do Rio Barigui, a gente tem uma série de ocupações informais, por exemplo, no Rio Bacaxiri, lá no Bairro Alto, no Rio Belém também, né, a gente tem algumas ocupações informais. E agora, uma das que mais tem sido discutida é a cachimba, né, lá no leito do Rio Barigui, uma das maiores ocupações recentes aqui da capital. E como um exemplo dessa produção de loteamento, a gente tem vários bairros se formaram assim aqui em Curitiba, né? Se a gente pensa, por exemplo, Novo Mundo, Capão Raso, Boa Vista, o Boqueirão e o Auer, que eram uma enorme fazenda da família Auer, foi vendido e foi loteado a partir de uma empreiteira ali nos anos 50, 60, né? E em ambos os casos, as pessoas tinham que construir a sua própria casa, nesse processo de autoconstrução. E essa autoconstrução é feita por mutirão, junto com vizinhos, junto com familiares, a própria família. Às vezes, num final de semana, às vezes essa construção dura anos, né? Anos, a pessoa vai
tem que trabalhar mais tarde, tem que fazer hora extra para conseguir trabalhar, para conseguir construir a sua casa. E às vezes essa autoconstrução ela é vista de uma maneira muito poética, muito como se fosse uma coisa bonita, e na verdade é a última, o recurso, o único recurso que as pessoas têm, e isso é muito preocupante, né? E para tentar minimizar essa informalidade da produção habitacional, o governo brasileiro teve alguns programas de criação de habitação. Você pode falar um pouco disso, prof? Então, bom, só retornando um pouco, Curitiba e os municípios da região metropolitana têm uma quantidade expressiva de favelas, né? Uma das características também que faz com que muitas vezes a gente possa pensar, né, que Curitiba tem pouca favela, é que diferente das favelas, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de outras cidades brasileiras, as nossas favelas têm uma característica de que elas são muitas mais de pequenas dimensões. Então, existem grandes áreas, né, grandes assentamentos, né, que às vezes são formados por conjuntos de favela, como, por exemplo, o que é chamado lá, né, na região, nas margens do rio na divisa com Curitiba e São José dos Pinhais, por exemplo, o Bolsão Alto de União, enfim, tem grandes áreas, né, as áreas ali no Cajuru também, mas tem muitas favelas pequenas, né, de pequena extensão territorial, mas elas são muitas, né, e a gente tem tido, na verdade, nos últimos anos, aqui em Curitiba, um processo bem expressivo de crescimento, né, de assentamentos informais. Para vocês terem uma ideia, no final da década de 90, existiam aqui na nossa metrópole, que eu estou chamando assim, Curitiba e os municípios do entorno, aproximadamente uns 571 assentamentos. E no final da década de 2000, aproximadamente 984 assentamentos, né? Então, a gente teve um crescimento acelerado desses domicílios, ou seja, há um processo de precarização da moradia. O Brasil tem uma história de política habitacional, mas antes de falar da política, é importante a gente dizer o seguinte: não dá para pensar em qualquer tipo de política habitacional para o Brasil sem pensar na regulação do uso do solo, né? Então, assim, a gente tem a política habitacional no Brasil pensada assim de uma maneira mais para todo o território nacional, ela tem como marco o período do BNH, que foi de meados dos anos 60 a meados dos anos 80. Foi um período, digamos assim, importante em termos de investimento público para a produção habitacional, mas foi um período que foi muito criticado por vários motivos, né? Primeiro, porque ele não conseguiu atingir, de fato, a população que mais precisava de moradia, justamente porque eram moradias, né, casas e apartamentos financiados junto ao banco, que era o BNH, né, era o Banco Nacional de Habitação, e a gente já falou aqui que a população mais pobre, que vai morar justamente nas áreas mais precárias, nas favelas, nos cortiços, nos loteamentos mais longínquos, são a população que tem uma baixa renda, ou às vezes tem até, o que é uma característica também, tem empregos que são também informais, ou tem uma transitoriedade de emprego, né? Ora estão empregados, depois ficam desempregados, e essas pessoas têm dificuldade, inclusive, de comprovar renda para acessar qualquer tipo de financiamento habitacional. Isso foi assim no BNH, tá? Foi assim em todos os programas habitacionais pensados de uma forma que o acesso à moradia se dá pelo financiamento habitacional. Então, isso é uma primeira questão. A população mais pobre, que é a que vive nas áreas mais precárias, sempre teve, historicamente, no Brasil, dificuldade de acessar esses programas habitacionais que são de acesso à moradia via financiamento habitacional, porque tem dificuldade de comprovar renda ou tem um emprego que não dá conta de fazer com que aquela família pague por 30 ou 40 anos um financiamento, né?
E, além disso, a gente também tem, quer dizer, então tem a forma como os programas habitacionais foram desenhados no Brasil, tá? Foram raros os programas desenhados para levar em conta uma incorporação dessas pessoas, né? A gente tem, depois, com o fim do BNH, né? Eu acho que é importante a gente dizer que lá em meados dos anos 2000, né, já quando foi criado o Ministério das Cidades, o Brasil teve, principalmente lá na primeira metade dos anos 2000, uma construção que foi uma construção que a gente pode dizer que foi uma construção coletiva de uma nova política de habitação para o Brasil, que deveria, né, incorporar na política habitacional uma cesta de soluções, que não seria só a habitação, o modelo de habitação. Tinha que ser uma política que também prevesse, por exemplo, urbanização de favelas, uma política que prevesse locação, aluguel, programas de locação social, que não é pagamento de aluguel, tá? É outra coisa, né? Que favorecesse, enfim, tinha que ter uma cesta de soluções que fosse capaz de, primeiro, atender como prioridade quem mais precisa de uma moradia digna, que é a população de renda mais baixa, que historicamente não tem sido incorporada pela política habitacional no Brasil, e articulada a esse tipo de política, a gente tem que ter também uma política de intervenção no solo urbano. Porque se a gente não tem uma política urbana voltada, por exemplo, para regular os interesses do mercado imobiliário, ou para regular essa terra, a lógica de produção da cidade-mercadoria, é a cidade-mercadoria que vai prevalecer, ao invés da cidade produzida para a vida das pessoas, né? Então, a gente precisa ter, primeiro, uma política habitacional voltada para priorizar aqueles que mais precisam de moradia digna, que são os mais pobres, que têm dificuldade de acesso ao mercado formal, né, ou à provisão habitacional. E, de outro lado, uma política urbana que regule os interesses imobiliários voltados, digamos assim, ao que a gente chama, ou focados, né, na produção onde prevalece a produção da cidade e mercadoria. Essas duas coisas a gente precisa ter. E assim, as pesquisas que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, elas mostram para a gente que aqui em Curitiba, a gente nunca teve uma política habitacional, primeiro, que tivesse, ou que priorizasse a atenção dessa população de renda mais baixa, que conseguisse, digamos assim, entender por que as pessoas vivem nessas áreas informais, as pessoas que vivem em áreas de situação de precariedade habitacional, elas não tiveram escolha, elas não escolheram, a condição de renda, ou às vezes a condição de classe, ou a condição de raça, a condição de gênero, muitas vezes não lhes deu a autonomia suficiente para poder escolher onde elas podiam morar. Restou morar nessas áreas. Então, a gente não tem, historicamente, tanto a política urbana quanto a política habitacional desenhada para controlar os interesses do mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, prover ou atender com prioridade a população de renda mais baixa, que hoje vive nas favelas, que desde os anos 90, em todo o Brasil, e aqui em Curitiba é igual, tem crescido de maneira bastante importante, como é o caso do que você falou agora há pouco, do Caximba, né? O Caximba é uma área que tem alguns assentamentos mais antigos, já da década de 90, mas em especial a área tem grandes áreas, né, com precariedade habitacional produzidos agora nos últimos anos, né? Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu fugi um pouco do assunto, não, mas assim, tem que pensar a política, o que eu quero dizer é assim, tem que pensar a política habitacional junto com política urbana,
e tem que ter como referência para a solução, para o enfrentamento dos problemas habitacionais, tem que ter como referência as carências, as necessidades, as vulnerabilidades das famílias que vivem nessas áreas mais precárias. Sim, pois é. E os programas habitacionais, tanto o BNH quanto Minha Casa Minha Vida, na verdade, além de não terem cumprido com as faixas mais baixas e terem feito esses loteamentos mais longínquos, não terem feito urbanização de favelas, regularização fundiária, eles ainda injetaram dinheiro no mercado da construção civil, contribuindo mais ainda para a especulação imobiliária, mais ainda para essa questão do solo como mercadoria, né? O Minha Casa Minha Vida, desde o início, né, foi super criticado por não direcionar o suficiente para cobrir o déficit da faixa 1, né, que são quem ganha menos de 3 salários, né, isso. E também para a urbanização de favelas, mas para as faixas, mas na verdade o programa envolveu dinheiro para as faixas mais altas, jogando dinheiro, injetando dinheiro na construção civil, né? Então é esse o grande erro que na verdade o Minha Casa Minha Vida acabou repetindo o que o BNH fez, né? E é a maior crítica e é aquilo que a gente tem que se pensar num próximo programa, tá? Tá surgindo aí o Casa Verde e Amarela. Será que vai ser bom? Será que vai ser a mesma coisa? Será que vai ser pior? São dúvidas que a gente fica se pensando, né? E quando a gente pensa aqui em Curitiba, onde tem alguns exemplos desses loteamentos feitos pelo BNH, depois da queda do BNH, a gente teve alguma coisa feita pela Coab de Curitiba e depois pelo Minha Casa Minha Vida, todos eles surgiram nas bordas da cidade, na periferia. É gritante quando a gente olha o mapa, né? Tudo fica longe. O primeiro loteamento que foi a Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, de 1969, quando a gente olha uma foto do satélite, não tinha nada, era no meio do nada, na cidade industrial, e lá surgiu a Vila Nossa Senhora da Luz, que foi feito pelo BNH. E assim se seguiram os outros conjuntos habitacionais feitos também pela Coab, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos loteamentos do Caiuá, do Atenas, na cidade industrial, alguns do Tatuquara, foram da mesma maneira. E aí, no Minha Casa Minha Vida, mais isso de novo. Lá no Ganchinho, a gente tem alguns conjuntos, no Tatuquara, no Santa Cândida, surgindo muita coisa. Sempre, então, nas bordas da cidade, longe da infraestrutura, tendo que levar uma infraestrutura toda nova, às vezes é no meio do nada. Tem alguns empreendimentos lá no Santa Cândida que é bizarro, assim, não tinha nada, era estrada de chão, tem que fazer o asfalto, tem que levar o transporte. E aí, né, então, além disso, além desses problemas, trazendo para o nosso contexto de Curitiba, esses processos de habitação de produção desigual, eles são comuns nas nossas grandes cidades, como a professora estava falando, e eles se repetem aqui em Curitiba, conforme esses exemplos que a gente tem conversado. Mas é interessante a peculiaridade que Curitiba teve por causa dos setores estruturais e dessa imagem de planejamento, de imagem de cidade planejada. E a falha que os setores estruturais representaram, né? Então, a gente pode falar um pouquinho dessa concepção dos setores estruturais, e como, no fim, elas contribuíram mais ainda para a periferização da nossa cidade. A Elisa aqui está comentando, boa noite, né? Sempre um prazer ouvir nós dois debatendo cidade. É muito triste perceber as contradições das políticas habitacionais para a construção de uma cidade mais segregada e desigual ainda, né? Muito obrigado, Elisa. Então, prof, vamos falar então sobre as estruturais? Então, a gente estava falando, né, da terra urbana, né, da valorização imobiliária. A gente tem que sempre pensar o seguinte, né, o Estado, ou seja, o investimento público é um dos elementos importantes, um dos mais importantes, na verdade, para a valorização imobiliária, né? Então, assim, veja, quando eu sou proprietária de um terreno e no meu terreno não passa ônibus,
não é servido da infraestrutura de esgoto, e o Estado vai lá, né, a prefeitura, no caso, né, que é quem tem no Brasil, são os municípios no Brasil que têm, digamos, o dever e o direito de fazer, né, as intervenções de infraestrutura urbana. E a prefeitura vai lá e faz um investimento público, né, na rua que asfalta, enfim, na infraestrutura que coloca, na linha de ônibus que passa a circular, o terreno, as áreas, né, as glebas e os terrenos dessas pessoas que vivem nessa região se valorizam, né? Então, tem dois elementos importantes para a valorização, ou seja, para o preço da terra, que é a localização dos terrenos na cidade e os investimentos públicos nessas áreas. Ao longo da história da execução da política habitacional, muitas vezes a localização da habitação de baixa renda ou das classes populares nas áreas de periferia mais distantes, né, e sem infraestrutura, se elas são na periferia, elas estão distantes das áreas mais centrais, ou elas não estão bem localizadas na cidade, porque elas não têm acesso a o que a gente chama de os benefícios da urbanização, né? Em geral, a justificativa da localização desses conjuntos habitacionais nessas áreas é que as áreas com infraestrutura são caras para a produção habitacional ou para a produção de moradia para as classes populares. Mas uma coisa que a gente tem que pensar, e a gente tem que fazer a crítica disso, na verdade, é que a definição do preço da terra, se ela tem uma relação com o próprio investimento público, é justo, né, que os investimentos públicos, que a partir, né, de um ônibus que passa, de um asfalto que é feito, vai beneficiar poucas pessoas, que são aqueles proprietários diretamente impactados por aquela infraestrutura, isso devia ser dividido, né, esses investimentos públicos, essas contribuições, né, dos investimentos públicos, eles deveriam ser, na verdade, retornar para a cidade, né, com outros, para que o poder público pudesse investir em outras áreas bem localizadas. Uhum. O controle do preço da terra, por exemplo, nos países, né, no período lá, né, do estado do bem-estar social, do pós-guerra, por exemplo, dos países europeus, uma das questões fundamentais para que os países europeus conseguissem controlar o problema da habitação, na época, né, que eles viviam, foi o controle da dinâmica do mercado imobiliário, o controle dos preços imobiliários, né, a cobrança pelos investimentos públicos feitos em determinadas áreas, né? Então, o que aconteceu em Curitiba e acontece em muitas cidades brasileiras? Como não tem esse controle da dinâmica imobiliária, do mercado imobiliário, a regulação, né, urbanística, ela é muito frágil, ou ela beneficia mais os interesses econômicos do que o interesse da vida das pessoas, os conjuntos habitacionais produzidos desde a época do BNH até hoje têm sido produzidos nas áreas onde o preço da terra é mais baixo, porque tem menos infraestrutura, são mais distantes da área central, né? E aí o que acontece, né? Você falou da questão dos setores estruturais. Os eixos estruturais em Curitiba foram implantados com recursos públicos, né? E foram projetados para servir de transporte de massa para uma população que deveria viver próximo desses eixos estruturais. Mas como não teve controle do preço da terra, da valorização imobiliária e mesmo dos processos de especulação imobiliária, a terra em volta, na medida em que o poder público fez os investimentos de infraestrutura viária, de infraestrutura de transporte, sem controlar a dinâmica imobiliária, os preços dos terrenos cresceram, inflacionaram, né, por conta dos interesses de mercado, fazendo com que
o que sobrou, né, para a produção de habitação popular foi as áreas mais distantes desses setores estruturais ou as áreas informais, ou as favelas, né, localizadas nas margens de rio, ou em áreas impróprias, ou em áreas com risco, né, embaixo de linhas de alta tensão, nas faixas de domínio das ferrovias, né, em geral são todas áreas com uma série de problemas, né? Então é isso. E aí, quando a gente vê o mapa, né, onde está o setor estrutural e circula o BRT, né, que o Hermes vai falar com certeza um pouco mais depois, que é onde passa, né, o principal sistema de transporte de massa de Curitiba, não é o lugar onde vive as pessoas, a maior parte das pessoas que deveria ter acesso mais facilitado a esse tipo de infraestrutura, né? Pois o grande problema. As pessoas que precisam mais de um transporte de qualidade são justamente as que estão longe desse transporte de qualidade, que são os nossos BRTs, os nossos expressos. E quando o mercado ocorre essa valorização dos terrenos próximos das estruturais, alguns terrenos ainda são especulados e servem como áreas vazias, continuam vazias até o momento em que o mercado queira se aproveitar disso e fazer um novo empreendimento. Enquanto nas periferias, nos locais mais longínquos, acontecem essas ocupações ou informais ou esses loteamentos por programas do governo. Então, aqui em Curitiba é isso que acontece. As estruturais, às vezes, são menos densas, são áreas menos ocupadas do que os bairros periféricos. Quando a gente pensa, por exemplo, no Cajuru, que tem tanto loteamentos da Coab quanto áreas de ocupação informal, é mais denso lá do que, por exemplo, a estrutural em torno do terminal do Capão Raso. No terminal do Capão Raso é bizarro a quantidade de terrenos vazios do lado de um dos terminais que tem, eu acho que é o terminal fechado mais movimentado da cidade, agora que eu me lembrei. Realmente, o terminal mais movimentado é o que tem mais lotes vazios em torno em torno da estrutura de transporte. E para a cidade que recorreu à junção de transporte e planejamento urbano como o seu guia para evoluir e usou isso como uma imagem de cidade modelo, imagem de cidade planejada e projetada, fica bem ruim, né, quando a gente para pensar. E essa imagem... Mostra, na verdade, as incoerências, né? As incoerências. Porque a cidade, a ideia de uma cidade planejada em que o adensamento, né, as áreas mais densas fossem próximas aos eixos principais de transporte, essa ideia, ela é muito válida e ela é boa. É ótimo. Acontece que para essa ideia sair do papel, precisa ter instrumentos que regulem, né, essas dinâmicas, que é a dinâmica imobiliária, que tem, digamos assim, prevalecido no mundo inteiro, mas, né, em especial aqui em Curitiba isso é bem claro, né? Tem prevalecido esses interesses, o da cidade de mercadoria, em relação ao da cidade que tem que ser produzida para a vida das pessoas, né? Porque se em Curitiba, a maior parte das pessoas que vivem nas áreas distantes de periferia ou vivem nas nossas favelas pudesse estar morando nas proximidades do eixo estrutural, aí sim a gente podia dizer que aí sim a gente estaria numa cidade daí seria uma cidade modelo, inclusive que se diferenciaria das outras cidades brasileiras. Exato. Mas infelizmente a gente tem a reprodução da mesma lógica que se reproduz em outras cidades brasileiras, né? Que é a população pobre vivendo nas áreas mais precárias, distantes, periféricas, ou informais, com risco, enfim, vivendo num processo também permanente de insegurança da posse,
que isso é importante a gente destacar também. As pessoas que vivem em áreas informais, elas vivem permanentemente sob o medo de poderem ser desalojadas, né? Então, essas pessoas estão morando nas áreas mais precárias, enquanto a infraestrutura e os investimentos públicos estão em áreas que não são, como você mesmo diz, não são as áreas mais densas, são áreas que a gente observa reserva de terrenos ou de grandes glebas, né, de modo especulativo, para esperar que, né, num futuro próximo essa terra se valorize, ou que possa ser lançado um novo produto imobiliário que, enfim, que possa fazer com que o capital imobiliário circule, né, na cidade. Exato. E esses problemas de desigualdade na ocupação, eles são tão evidentes que é quebrada totalmente essa imagem de cidade modelo. E nem mesmo a imagem do transporte projetado, ele se mantém, né? Porque a gente está vendo aqui em Curitiba, nos últimos anos, a frota de automóveis, carros particulares aumentando, o uso do transporte público caindo, a qualidade caiu, e os ônibus continuam lotados, as linhas são todas fragmentadas, não são pensadas junto com a comunidade, a integração metropolitana ela foi quebrada em 2015 e agora está mais ou menos, vai e não vem agora, dependendo das gestões. Então, todo o transporte, ele se fia no setor estrutural, no BRT, mas nem mais o BRT está dando conta, assim como a integração não está acontecendo, os alimentadores não estão dando conta, os ligeirinhos, os interbairros, o transporte para os municípios metropolitanos também não dá conta. Então, quando a gente para pensar assim, nem o transporte, nem o planejamento, nem a colocação das pessoas em lugares bons para elas poderem viver, os dois lados da moeda do planejamento de Curitiba não funcionaram, não deram certo, mas na imagem que Curitiba passa, continuam batendo nessa tecla, né? E falando um pouquinho dessa questão da área metropolitana, a gente também pensa que muitas pessoas nessas ocupações informais acabam indo para os municípios metropolitanos que têm as áreas que, além de ter um zoneamento e legislação do uso do solo mais precário ainda do que a capital, tem os lotes mais baratos, então... e tem legislação de uso ambiental também mais frágil, né? Então, muitas dessas áreas, muitas das classes menos favorecidas, elas vão parar em ocupações na região metropolitana, né? Assim, na verdade, o que a gente identificou nos últimos anos é que a produção as favelas e as áreas informais, elas existem tanto em Curitiba quanto nos municípios do entorno, né? É importante a gente dizer, porque, assim, eles não estão só nos municípios metropolitanos. Os municípios metropolitanos, na verdade, receberam essa produção informal mais da década de 90 para cá. As favelas e os loteamentos clandestinos mais antigos, eles estão em Curitiba. Então, assim, é mais ou menos 50%. Se a gente for considerar a quantidade de domicílios, 50% de domicílios informais estão na capital, em Curitiba, e os outros 50% nos municípios metropolitanos. E, em geral, nos municípios metropolitanos que ficam em volta de Curitiba, e, em geral, as favelas, elas estão no que a gente chama daquela coroa de urbanização periférica que fica entre Curitiba e os municípios do entorno. Então, assim, isso é importante também a gente considerar, já que a gente está falando em moradia, que a questão da moradia aqui na nossa metrópole, assim como o transporte, os recursos hídricos, ela tem que ser discutida numa dimensão metropolitana. Então, isso é uma coisa importante, a gente tem que insistir nesse... por exemplo, não adianta o município sozinho... O município de Curitiba sozinho, ou principalmente os municípios com
com orçamentos menores e às vezes com um impacto maior digamos assim, na relação entre o número de famílias que vivem em favelas e o número de famílias que não vivem, que vivem em áreas formais, às vezes é tão grande que a solução para o problema ou o encaminhamento de uma solução, ela tem que passar também por uma discussão metropolitana. Porque senão ela não vai ser enfrentada da forma como deveria ser. O solo urbano, enfim. A gente vive numa grande cidade, que é uma cidade metropolitana. E para pensar o desenvolvimento urbano dessa grande cidade metropolitana, existem alguns temas que não podem ser discutidos se não for nessa escala, sabe? Sim, pois é. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão das cidades dormitórias, cidades que servem apenas para as pessoas irem lá dormir, áreas residenciais, cidades inteiras funcionando como áreas residenciais, como é o caso do surgimento aqui de Fazenda Rio Grande, que surgiu como loteamentos essencialmente residenciais, hoje em dia já tem uma diversificação mais de serviços, comércios e uma nascente industrialização, mas quando a gente para pensar é isso, né? Muitas das pessoas que compram em Curitiba, trabalham em Curitiba, têm lazer, saúde em Curitiba, elas não moram em Curitiba. E essa fronteira da municipalidade, ela literalmente limita as políticas urbanas. E aí que vão envolver interesses de jogos políticos entre diferentes prefeituras, e por não existir a gente até tem a Comec, né, a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, mas ela não é um órgão, ela não tem uma autonomia para definir políticas compulsórias urbanas, né? Então, o nosso país está dividido entre União, estados e municípios. Não tem um ente intermediário entre estados e municípios, né? Então, acaba ficando relegado aos municípios, e aí os espaços desiguais eles são multiplicados, né? Então, quando a gente pensa exatamente nessa coroa em volta de Curitiba, em volta dos rios, por exemplo, na área conurbada entre Curitiba, Pinhais e Colombo, a gente percebe na continuação da Vitor Ferreira do Amaral, por exemplo, passando para Pinhais, a gente vê a mudança daquela paisagem do que é o zoneamento, do que é o solo mais caro de Curitiba, para Pinhais, que daí já tem o solo mais barato, já tem permissões mais frágeis da legislação, então já é outra dinâmica, mas é o mesmo espaço, é 500 metros de distância, então, realmente, essa questão da coordenação metropolitana faz muita falta, né? E, enfim, a gente já está chegando no final dessa conversa, então, com tudo que a gente falou, né, fica claro como Curitiba é uma cidade cheia de desigualdades, como qualquer outra no país, não é diferente aqui, ela só tem algumas desigualdades mais contrastantes quando a gente para pensar na imagem da cidade planejada. E aí a gente se pergunta o que fazer, né? Tanto nós como pesquisadores, eu e você, professora, nós estudantes, nós como planejadores, e nós também, aqui do IC Curitiba Fosse Nossa, nós como juventude, nós como militantes ecossocialistas, e nós como uma candidatura coletiva que está agora colocando isso em pauta. Além do programa em si, né, a gente tem observado muito no urbanismo os chamados urbanismos conflituais, urbanismos insurgentes, ou até subversivos, né, dependendo do autor que trata, que é aquele em que os planejadores, eles partem do próprio conflito, do próprio problema urbano, como, por exemplo, um problema de habitação, um problema de regularização fundiária, para a resolução junto da comunidade. Então, é tirar aquele status de Deus do arquiteto, do engenheiro, do urbanista, do planejador, e colocar esse profissional a serviço como mais um ator defendendo os direitos daquela comunidade, né? Então, você pode falar um pouco sobre isso, prof?
Eu acho assim, o Brasil tem uma trajetória, eu acho que o Brasil é um país que tem uma trajetória, inclusive, rica de experiências, né, no que alguns chamam de planejamento participativo, que é o que está colocado lá no Estatuto da Cidade, né, ou, enfim, ou esses outros, né, o planejamento insurgente, conflitual. O que é a grande diferença, né? Por exemplo, de um modelo de planejamento mais tecnicista, né? É que ele vem de baixo para cima, né? Uhum. Ele é pensado, ele é gerido, ele é discutido junto das comunidades, né? Junto das pessoas que vivem, que moram, que habitam, né, essa cidade. Ele é voltado também, em geral, esses modelos de planejamento para transformar ou para reduzir, enfrentar as desigualdades socioespaciais, ou seja, ele é voltado, né, pensado e concebido junto com aqueles grupos que são os grupos que têm sido excluídos historicamente do acesso ao direito à cidade. Então, se a gente for pensar assim, né, disso tudo que a gente está discutindo, acho que, primeiro, em termos de Curitiba, a gente tem que tem que ter coragem de olhar para a nossa realidade, né? Então, a cidade, ela é desse jeito, né? Assim, a fotografia da nossa cidade é essa, né? Eu acho que a importância de um diagnóstico claro e crítico é trazer à tona, né, a cidade concreta, que é essa cidade marcada pela desigualdade, é uma cidade dividida, cindida, né? Enfim, que não é diferente de muitas cidades brasileiras. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, quando falar de planejamento e de moradia, que a gente tem que pensar outras formas de conceber a política habitacional e pensar o planejamento urbano. Então, a partir de outros métodos, a partir de uma outra lógica, tendo como referência, né, os espaços da cidade, os grupos sociais mais vulneráveis, com maior precariedade, que deveriam estar sendo assistidos, né, pelo Estado de maneira prioritária. Então, né, essas novas, digamos assim, esses modelos, né, de execução do planejamento urbano, insurgente, conflitual, participativo. A grande questão é que eles visam a redução das desigualdades socioespaciais a partir de da gente olhar para a cidade concreta, com as suas desigualdades, com os seus problemas, do enfrentamento e da redução dessas desigualdades e, digamos assim, fazendo com que as pessoas que vivem na cidade, mesmo que sejam as pessoas, né, todas as pessoas, mas em especial aquelas que vivem nas áreas mais precárias, elas têm não apenas o direito de ser atendidas como prioridade pelas políticas públicas, mas elas têm o direito de participar do processo de planejamento, né? Então, é um processo em que o arquiteto, o profissional, ele tem a importância, ele vai levar, né, ele tem, né, uma formação, ele tem um conhecimento, mas ele tem que se colocar em par de igualdade, né, com as outras pessoas, ele tem que ser, digamos assim, ele tem que ajudar, né, fomentar, ajudar um processo que seja um processo coletivo, um processo includente. E assim, bom, tem muita. A gente podia continuar mais umas 3 ou 4 horas conversando. Acho que assim, importante dizer que o Brasil é um país que tem experiências muito interessantes desse tipo de prática, e que ocorre que aqui em Curitiba a gente não tem isso na nossa história, na nossa trajetória da política urbana e da política habitacional. Pois é, eu tenho estudado muito sobre essas novas variantes do planejamento, eu tenho lido bastante, e eu acho que é isso, é chegar junto da comunidade, agindo no mesmo patamar, não somos mais, o arquiteto não é mais por saber o conhecimento, tem alguns teóricos que falam que esse planejamento seria dar as ferramentas para que a própria comunidade pudesse fazer ali o plano de regularização. Eles vão decidir, ali vai ser uma
cancha, ali vai ser uma pracinha, de modo que nós, os técnicos, o profissional, esteja ali apenas como um auxílio, né? E aí, então, para finalizar, então, só colocando que nós, do Curitiba Fosse Nossa, a gente já está construindo o nosso programa, a gente vai colocar essa questão, a gente luta pela criação da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, justamente para que haja mais políticas de habitação voltadas a essas classes menos favorecidas, e essas políticas de habitação envolvam regularização fundiária, urbanização de favelas, e não só a construção de mais habitação, porque, né, a gente sabe que o déficit habitacional tem mais casas existindo do que pessoas precisando de casas. A gente luta também pela questão do aluguel social, não apenas em situação de calamidade das pessoas, mas também para famílias que se encontrem temporariamente numa situação de vulnerabilidade, e principalmente lutamos por essa regulação e aplicação efetiva, tanto dos instrumentos do Estatuto da Cidade, de maneira justa e participativa, mas também sobre esse controle do preço da terra. Então, a gente luta por um controle mais rígido, de modo que o mercado especulativo, o mercado do solo urbano não seja mais ainda, não continue com mais força, né? A gente pare isso de uma vez. Então, já deu 1 hora, né? Então, vários comentários apareceram, o pessoal curtindo a nossa conversa. Então, vou finalizar. Agradeço muito a professora Madianita por essa conversa maravilhosa, sempre é bom conversar com você. A gente está junto aí agora no programa do programa de pós-graduação, a gente vai continuar com certeza produzindo coisas, e, enfim, muito obrigado. Quer falar alguma coisa? De nada, eu estou à disposição, espero que a gente tenha conseguido, enfim, trocar um pouco, né? E estou à disposição sempre que vocês quiserem continuar dialogando. Desejo boa sorte nessa trajetória e dizer, assim, que é bem importante fomentar essa discussão sobre a questão habitacional, sobre a questão da terra, né? Seja nesses momentos, né, importantes que são esses momentos, né, dos pleitos eleitorais, como em outros momentos, em outros fóruns. Eu acho que é urgente a gente pautar aqui em Curitiba esse tema e esse debate, né? Então, parabéns, né, pela iniciativa de vocês de darem, digamos, um enfoque importante, central a esses temas, porque eles precisam ser discutidos hoje e cada vez mais, né? Exato. A nossa proposta é continuar discutindo isso mesmo depois do período eleitoral. A gente vai colocar isso ilustrado mesmo, né? Então, exatamente como você falou, é o primeiro passo, mostrar essa fotografia da desigualdade em Curitiba, para que a gente, a partir do momento que a gente entenda, a gente possa dialogar com a população e lutar com o poder público para que as coisas melhorem. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, professora Madianita. A gente agradece todo mundo que comentou, todo mundo que assistiu. Até uma próxima. Até a próxima. Um abração. Boa noite.